Então, meus queridos e amados, eu vou fazer algumas comparações. Olha, não vou mencionar o nome de igreja e nem falar no nome dos ministros, mas vou fazer comparações entre o que está acontecendo no nosso meio, no nosso ministério, e um outro ministro de um outro ministério, para vocês compararem, vocês verem, observarem as diferenças, entendeu? E é como o que há de pior, hein? Que vocês considerem como o que há de pior aí na seara evangélica, no meio dos crentes. Então veja bem, os nossos ministros, desde 1950, vem pregando que a Bíblia não é a palavra de Deus, na contramão da nossa própria doutrina, que em 1927, servos de Deus reunidos sob a presidência do irmão Luiz Francisco, definiram as Escrituras como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Está lá, nós cremos em toda a Bíblia, aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia, ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Não é mesmo? Não está lá? Então, está vendo? Só que de 1950 para cá, a coisa começou a ficar feia. Veja bem, começaram a dizer que a palavra de Deus é o que sai de suas bocas, e que a Bíblia é letra morta. Tá certo? O que fez isso? O que acarretou isso? O seguinte: tirar as Escrituras do centro da atenção da igreja, jogaram de lado, e colocaram no centro da atenção da igreja as suas bocas. Entendeu? E aí começaram a usar a Bíblia como o livro de referência. Então ela deixou de ter autoridade no seio da igreja, tá certo? E começou a ser usada por eles para dar sustentação às coisas que eles diziam. Entendeu? Deu para entender? Então veja bem, falam asneiras na tribuna, falam doutrinas heréticas contrárias ao ensino da palavra de Deus, e o povo recebe com alegria, porque não sabe, tá certo? Que é contrário ao que a Bíblia diz. Agora, quando está mais ou menos certo ou certinho com o que a Bíblia diz, eles abrem a Bíblia e lêem para o povo. Entendeu? Então, olha, em 1995, eles fizeram uma alteração no Estatuto, acrescentando a palavra contendo, para ficar coerente com essa pregação que fez desde 1950. Eles começaram a se desviar da palavra de Deus. Entendeu? Então, para harmonizar a doutrina com o Estatuto e com o primeiro ponto de doutrina, eles alteraram a redação lá, somente no Estatuto. Ficou assim: nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus. Tá? Quando a Bíblia diz que toda ela é inspirada por Deus. Bom, então veja bem, agora ficaram na obrigação de nos explicar onde não contém e onde não contém a palavra divina, a inspiração divina. Por quê? Porque se nós não soubermos disso, pode ser que a gente acredite em alguma coisa que a Bíblia diz que não tem inspiração de Deus, que é do homem, né? Então, para que acreditar, não é mesmo? Entendeu? Então,
Para que acreditar? Entendeu? Se é do homem, não nos interessa. Nos interessa aquilo que é de Deus. Tá? Então, dessa maneira, a Bíblia deixou de ser a nossa única e perfeita guia de conduta. Ela não serve como regra de fé e prática. Por quê? Porque essa doutrina aí tornou as Escrituras Sagradas um livro confuso, contraditório, sem fundamento. Entendeu? É isso aí. O resultado dessa crença é perverso, sabe? É perverso mesmo. A Escritura Sagrada, ela diz assim, o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, né? Que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Entendeu? Paulo falou também, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus. Eu quero, desafio aí quem quiser, provar para mim que Jesus Cristo em algum momento duvidou da Bíblia como a palavra de Deus. Ele fez dezenas de citações, você pode ler lá. De fato, no ministério dele, ele fez milhares de citações do Velho Testamento. Tá? Mas registrado tem dezenas delas. Mostra para mim onde está uma delas que ele duvide da autenticidade e da autoridade das Escrituras. Tem até o momento que ele falou aos judeus que as Escrituras não podem falhar. Presta atenção, a Bíblia não pode falhar. Para ocupar a posição que ela ocupa como a palavra de Deus, ela precisa ser exata, perfeita, sem erros, nas suas afirmações sobre a história, sobre a geografia, sobre a cultura dos povos, sobre todos os aspectos que envolvem a cultura do ser humano. E a Bíblia tem enfrentado críticos ao longo dos séculos. É o livro mais contestado na face da terra. Mas até hoje ela se provou como a palavra de Deus. Como é que esses camaradas aí vêm dizer que a Bíblia contém, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus? Prestou atenção? Então, fique esperto, hein? Fique esperto, meu querido. Olha, porque essas doutrinas, vou explicar para você. Essas doutrinas, olha, fala bem de pertinho aqui, ó, para você me ouvir. Mata a alma, manda para o inferno, e você, acreditando nelas, não vai ter outro futuro. O futuro é esse mesmo, a perdição da alma, a vida eterna junto com o diabo e seus anjos. Viu? Presta atenção, hein? Tem mais, não é só isso não, viu? Escutou? Tá, ó. Um beijo no seu coração.